A angústia é uma imagem com ausência de semelhança. Meu nome é Célio, eu sou psicólogo e pastor e eu quero compartilhar esse tema. A angústia é uma imagem com ausência de semelhança. Antes de mais nada, é o princípio, é a origem, onde a gente descobre tudo que está na nossa estrutura funcional de corpo, alma e espírito. E aí eu quero falar em Gênesis, onde faz esse comentário, no versículo do capítulo 1, dizendo assim, no versículo 26, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o inimigo faz? Ele cria cópias, imagens sem semelhança. Então, o nosso problema não é imagem. Nosso problema é o pertencimento de um lugar. Eu pertenço a quem? Então, seria o primeiro princípio. Eu entender que eu tenho um comportamento ligado ao meu pensamento, às minhas atitudes, ligado ao meu comando de pensar. E o pensamento está onde? Está na alma. Então, falando dessa estrutura funcional, o corpo, a alma e o espírito, o corpo é apenas uma imagem que externaliza o quê? Conforme o meu pensamento, a minha semelhança de caráter e de construção, aquilo que eu aprendi em Deus. Então, todo o corpo é imagem. Então, a pessoa pode ser aparentemente uma luz, mas não tem semelhança, é só uma cópia. Somos cópias, mas na verdade, o que define uma pessoa é como Deus olhou Davi, é o coração, é a semelhança. É como Deus olha na nossa vida e fala assim, eu me identifico com você. É como Jesus olha para a sua vida e fala assim, eu me identifico com você. Então, toda imagem que não tem um conteúdo de semelhança, quer dizer, não tem um pensamento de comando, um caráter, né? Por dentro não tem uma restauração, por dentro não tem um sentimento, né, de boa autoestima, é, na verdade, uma imagem copiada de luz que não tem luz por dentro, que não tem conteúdo por dentro. Então é importante a gente falar sobre isso, porque nós somos formados numa congruência. Eu não sou formado por uma imagem, eu sou formado numa imagem conforme essa semelhança. Então é algo funcional, é algo concluente, é algo que faz uma interação. O corpo é a passagem aonde pelos sentidos vem a fazer parte do nosso aparelho psique. O aparelho psique são os elementos de pensamento, sentimento, memória, personalidade e vontade. Todos esses elementos, eles dão resposta. Mas é o que está dentro de mim. Se eu tiver algo, por exemplo, contaminado, uma mágoa, um ressentimento, uma culpa, uma rejeição, um sentimento de perda, que eu não consigo ultrapassar isso, passar por esse obstáculo, eu vou trazer o quê? Um efeito para a imagem. Eu vou trazer um efeito para o corpo. Aí aquele corpo vai trazer, diante de uma interação com o ambiente, um mecanismo que a gente chama de mecanismo de defesa. Então, muitas vezes a pessoa não vai se expor, a pessoa vai se colocar de vitimismo, a pessoa vai se colocar de uma forma disfuncional, uma pessoa vai se colocar de uma forma de um comportamento mais vicioso. Então, esse tipo de comportamento são imagens copiadas. Vivemos hoje no mundo atual com muitas imagens copiadas. Imagens copiadas, o que é? Um comportamento não segundo a um pensamento saudável. As imagens copiadas é porque eu corto, o outro corta. É a maneira de eu aliviar as minhas angústias. Eu estou buscando algo para preencher o que está dentro, não o que está fora, mas o que está fora está sendo copiado. Com muitos processos de suicídio, processos de ansiedade, depressão.
mas todo esse processo também tem contaminação de dentro para fora nessa estrutura funcional. Então é importante a gente separar o que é corpo e o que é a mente é a alma. Então o corpo é a imagem e a mente é a semelhança. O pensamento é a semelhança. O pensamento é a maneira de você dar um comando de comportamentos iguais. Esse sim traz a semelhança daquele caráter, daquela renovação de um homem reto, de um homem justo, de um homem honesto, né, de transformação, de quebrantamento, de humildade. Isso é a semelhança. A imagem é aparente. Confundimos até com outras pessoas, confundimos na multidão, mas a semelhança não. A semelhança se destaca porque é de dentro para fora. Pode ser pequeno, mas o ambiente pode ser grande, mas ele pode ser usado. A semelhança, quando é quebrantado, quando é humilde, a gente consegue ser usado de uma forma poderosa, mas é porque é de dentro para fora. É da semelhança para imagem. A imagem não é o foco da nossa vida. A imagem, o inimigo vai distrair as nossas vidas para colocar coisas boas nas imagens, na aparência, na decoração, na luz, na beleza, no encantamento. Existe muito, muito encantamento nos tempos de hoje. E esse encantamento é para distrair o seu ouvido, os seus olhos, o seu olfato, o seu tato, e aí te leva para uma armadilha que está escondido. E quando você chega na armadilha, você é pego por essa isca do encantamento. Cuidado, como que a gente difere a imagem e a semelhança. Eu lembro de um texto também bíblico, uma historinha bíblica, de uma semente de trigo com a semente de joio. Quando vamos saber o que é trigo, o que é joio? Numa plantação, até uma certa altura, a gente não sabe diferenciar por conta da imagem. Olha só, se a gente vai diferenciar as pessoas, se a gente vai discriminar as pessoas, se a gente vai ter preconceito, é por conta da imagem. Quem tem semelhança ama qualquer um e não preocupa com a imagem. E aí, como que a gente difere um joio do trigo? É na altura, porque quando eles crescem, um se curva, que é o trigo, e o outro permanece reto. Quem permanece reto é o joio, o orgulho, firme, ereto, não se quebra, não se dobra, não coloca para baixo, não se deita, não se quebranta com Deus. O trigo, ele se quebranta. E quanto mais se quebranta, mais é usado, mais podendo estar sendo utilizado por Deus. Então ele separa o humilde e o joio, né? O humilde que é o trigo e o joio que é o orgulhoso. E aí é a hora da separação, da seiva. Então o importante entender não é só pelo crescimento da aparência da imagem, mas a raiz que faz sentido para aquele encurvar, para aquela humildade. A raiz do trigo é diferente da raiz do joio. Se eu tenho uma raiz de trigo, a plantação vai ser trigo. Então, quem define a nossa imagem é a nossa raiz. E qual que é a tua raiz? Qual que é a minha raiz? A nossa raiz é esta, que eu vou ler de novo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a minha raiz. É agora que eu olho e enxergo diferente toda a situação que está acontecendo no mundo hoje, toda a situação que está acontecendo na minha casa, na minha família, no meu casamento, quando eu vou orar para meus filhos, quando eu vou compartilhar uma palavra, quando eu vou produzir algo que vem de dentro para fora. Porque tem muitas pessoas sendo muita imagem disso, mas não tem raiz para sustentar. E está como um joio orgulhoso. Mas a verdadeira imagem que tem trigo é aquele que quebranta porque tem uma raiz de semelhança. A raiz está em Deus, que é o próprio amor. Segue essa reflexão sobre o que é imagem
E o que é semelhança? Devemos ser a imagem conforme a semelhança. A semelhança que define a nossa imagem. E não ser imagem apenas. Não produzir apenas aquilo que é mecanismos que alivia as nossas consciências. De pregar, de orar, de falar. E nós estamos só desviando de uma dor. Na verdade, devemos estar pleno, com o coração cheio em Deus. Com o coração cheio de paz e alegria. Para produzir, na verdade, reflexo de imagem. Aquilo que é luz de dentro para fora. Um abraço, pessoal, e segue os outros próximos vídeos. Obrigado.